Principais equipamentos para armazenagem. As prateleiras podem ser de aço ou de madeira. As de aço, apesar de mais cara, possuem maior durabilidade e não são atacadas por insetos. De forma geral, as prateleiras têm a propriedade de alocarem materiais de dimensões variadas. Os containers são as caixas metálicas retangulares hermeticamente fechadas e seladas, destinadas ao transporte intermodal de mercadorias, que é os transportes ferroviário, rodoviário, marítimo e aéreo. Os pallets. Pallets são estrados que possibilitam o empilhamento das cargas, maximizando a utilização do espaço cúbico do almoxarifado. Podem ser de madeira, metal, papelão ou plástico. A paletização possibilita o empilhamento dos pallets e de manipulação de uma carga unitizada, possibilitando o aproveitamento eficiente do espaço vertical dos armazéns. Os engradados são destinados à guarda e transporte de materiais frágeis ou irregulares, que não admitem uso de simples estrados, carecendo de uma estrutura que ofereça proteção lateral. As caixas ou gavetas são ideais para armazenagem de materiais de pequenas dimensões, como pregos, porcas, parafuso e sobressalentes, pequenos em geral. A embalagem de proteção. Ao longo das atividades de movimentação e armazenagem de materiais, as embalagens detêm papel fundamental na conservação e proteção do produto. Em termos da função exercida por uma embalagem, há 3 categorias passíveis de classificação. A embalagem primária, que é aquela que possui contato direto com o material. Por exemplo, a caixa Tetra Pak, que reveste o litro de leite, é um exemplo de embalagem primária. A embalagem secundária atua como proteção e acondicionamento racional das embalagens primárias. Uma caixa de papelão que contenha 8 litros de leite é uma embalagem secundária. A embalagem terciária é empregada para facilitar os processos de movimentação e embalagem de materiais. Um pallet com 10 caixas de papelão, cada uma com 8 litros de leite, é um exemplo de embalagem terciária. Faz a seguinte exposição acerca dos objetivos da embalagem. Então, objetivo: a contenção. As características. Uma embalagem deve efetivamente conter o produto, evitando vazamentos e garantindo a devida segurança às pessoas encarregadas do manuseio, especialmente quando falamos de materiais perigosos. A proteção. Uma embalagem deve ser capaz de prover a proteção ao produto durante a atividade de armazenagem e movimentação. A proteção deve-se aos riscos atinentes às vibrações, às ações climáticas gerais, às variações abruptas de temperatura, umidade, etc., e o empilhamento e choques. A comunicação. Uma embalagem deve conter informações essenciais a serem consideradas durante as operações logísticas. Conteúdo: indicação de empilhamento máximo, modo correto de movimentação, fragilidade do material são exemplos de dados a serem comunicados por intermédio de uma embalagem. Esse exemplo, cuidado frágil, né? Então a flecha para cima quer dizer que não pode colocar a caixa de outra forma. A utilidade refere-se à facilidade conferida por uma embalagem ao processo de movimentação. Uma caixa de madeira que já possui os encaixes para empilhadeiras é um exemplo de embalagem que apresenta o atributo da utilidade. Ainda, atinente às embalagens, a pertinente a menção às principais matérias-primas empregadas na sua confecção nesse escopo. Traz-se à baila o seguinte quadro elaborado.
Então, é o material vidro, são material 100% reciclável. O vidro é um dos materiais mais antigos. São materiais usados como embalagem, que pode servir como embalagem primária de líquidos, medicamentos, alimentos, produtos químicos. Metais, também recicláveis, que possuem maior resistência e esforços mecânicos. São exemplos de embalagens metálicas, tambores de aço, embalagens de alumínio, madeira, muito utilizados para o transporte de matéria-prima. São mais facilmente trabalháveis que outros materiais, facilitando o processo de confecção de embalagens em indústria com produtos diversos. Papéis e papelão. Matérias-primas biodegradáveis e recicláveis. Nesse grupo estão as embalagens de papelão liso e ondulado, papéis de embrulho facilmente adaptados a quase todos os tipos de produto. Precisam ser combinados com outros materiais para serem sua resistência à umidade aumentada. E os plásticos, facilmente moldados para diversos tipos de produtos. No Brasil, compõem o grupo com maior representatividade no mercado. Fazem parte desse grupo materiais como poliprotileno, poliestireno, policloreto de vinilha, polietileno tereflá e polietileno de alta densidade. Então, esses são as embalagens dos materiais. O layout do almoxarifado, ou seja, onde fica alocado quando a gente recebe os materiais. Com o desenvolvimento em geral do sistema produtivo, observando a última década, a disposição física das áreas de armazenagem foi merecedora de maior atenção. Nesse sentido, a definição do layout deixou de ser meramente intuitiva e passou a ser estabelecida a partir de técnicas de visualização da dinâmica de movimentação dos materiais no armazém. Dessa forma, hoje é considerado como layout de um almoxarifado o arranjo de homens, máquinas, materiais dispostos de um modo que sua dinâmica possa se dar dentro do padrão máximo de economia. A chave para a definição satisfatória do layout inicia-se com a definição de características referentes aos itens de materiais. Esse diagnóstico inicial denomina-se chave e pode ser bem ilustrada pelo esquema abaixo desenvolvido pelo aquele autor. Então, é um sistema que ele faz o produto, o material que será armazenado, quantidade de volume, quando cada material vai ser armazenado, o roteiro, o processo, onde serão estocados os itens, serviços de apoio, como será a estocagem dos produtos e o tempo, por quanto tempo serão armazenados os materiais. Como nessa abordagem podemos listar os seguintes elementos principais que devem ser considerados com a definição do layout na armazenagem. Elementos a serem considerados na definição do layout. Definição dos materiais a serem armazenados, volume de material, tempo durante o qual será feita a armazenagem, equipamento e instrumentos que serão empregados na movimentação dos materiais, tipos de embalagem utilizados no armazenamento, possibilidade de fazer inspeções dos materiais armazenados. Há de se considerar a facilidade de acesso e a versatilidade, que é a flexibilidade e possibilidade de futura expansão da área de armazenagem. Critérios de localização de material. No que se refere ao sistema dos itens de material, 2 são os critérios passíveis de serem empregados. Então, são critério de localização, o critério sistema de estocagem fixo, a pré-determinação das áreas de estocagem específicas de acordo com o tipo de material. Se por um lado o sistema facilita o controle, por outro suscita o desperdício de áreas de armazenagem, já que falta de um tipo de material acarreta áreas vazias, ao passo que o outro tipo de material em excesso em outra área ficaria no corredor. A estocagem, sistema de estocagem livre. Não existem locais pré-determinados para estocagem, a não ser para materiais que demandam estocagem especial.
Nesse sistema, os materiais vão ocupando os espaços vazios no almoxarifado, o que exige um elevado controle sobre o risco de incorrer na existência de material perdido em estoque. A distribuição interna de materiais. Essa distribuição de materiais é a atividade derradeira da gestão, cuja finalidade é fazer chegar o material em perfeitas condições ao usuário. Há autores que fazem a seguinte divisão: a distribuição interna, que diz respeito à distribuição de materiais internamente, e a organização para a continuidade no seu processo de trabalho. E a distribuição externa, que trata-se de entrega de produtos acabados a seus clientes, o que pode envolver mais de um meio de transporte. No âmbito dos órgãos públicos brasileiros, a distribuição interna pode ser dada por 2 processos de fornecimento. Por pressão ou por requisição. Daí aqui já segue o extrato da instrução da Secretaria atinente à distribuição interna às unidades administrativas integradas nas organizações públicas. Muito obrigado pela atenção de todos e até uma próxima oportunidade. Algumas dúvidas tiraremos online.